Direto para Brasília, o STF forma a maioria para suspender despejos, pelo menos até março de 2022. Repórter Paula Cuenca traz os detalhes. Por enquanto, os ministros ainda estão votando, é isso, Paula? Exatamente, a votação continua aberta na sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, o que significa que esses ministros eles vão depositar os votos deles no sistema do STF, sem fazer uma discussão ao vivo, um debate ali no Tribunal Pleno a respeito desse assunto. O que eles estão analisando é uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 1º de dezembro, proibindo as desocupações, os despejos em imóveis residenciais ou então imóveis comerciais, seja na área urbana quanto na rural, até o dia 31 de março de 2022. Até esse momento, já declararam seus votos 7 ministros, incluindo o relator Luiz Roberto Barroso. Quem acompanhou a posição de Luiz Roberto Barroso a respeito dessa liminar, ou seja, está apoiando, referendando a liminar concedida por Barroso, são os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. O ministro Ricardo Lewandowski abriu uma divergência, mas não no sentido de ser contra essa proibição de desocupações e despejos, mas sim para que essas desocupações elas perdurassem enquanto ainda houver a pandemia e os seus efeitos nocivos, e não apenas estabelecendo uma data até 31 de março de 2022. A maioria já está formada, mas como os ministros seguem votando até às 23h59 da noite desta quarta-feira, é possível que esse referendo ele ainda tome outros caminhos. Os ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Luiz Fux ainda devem declarar os seus votos. Se um desses ministros pedir vista, ou seja, um tempo para analisar melhor essa questão, ou então um dos ministros pedir destaque, que tira esse debate da sessão virtual para ir ao Tribunal Pleno, então nós ainda não teremos uma resolução a respeito desse referendo da liminar concedida por Barroso. Vamos aguardar até às 23h59 dessa noite para saber se de fato essa liminar continuará ativa. É isso. E, Paula, um outro assunto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que visa continuar combatendo a Covid-19. O que diz essa norma que entrou em vigor? Essa norma, ela se trata, na verdade, de uma medida provisória que foi editada aqui pelo Poder Executivo e que agora passou por toda a análise do Congresso Nacional. Ela faz algumas alterações em uma lei que foi publicada em março desse ano e que permitia que o governo federal fizesse algumas medidas extraordinárias para a aquisição de vacinas, de insumos médicos, também para a contratação de serviços de tecnologia de informação, tudo no sentido de facilitar o combate à pandemia da Covid-19. Essas medidas extraordinárias, elas teriam duração até 31 de julho deste ano. Mas como nós sabemos, a pandemia ainda não acabou e a medida provisória que já havia sido editada pelo governo federal faz com que todas essas medidas extraordinárias elas possam ser estendidas enquanto perdurar essa situação da pandemia. Dentro do Congresso Nacional, essa medida provisória ainda recebeu algumas alterações que, para o Ministério da Saúde, se tratam de aprimoramento. Por exemplo, essa medida provisória, ela designou que enquanto durar a declaração de emergência sobre a pandemia da Covid-19, todas essas medidas extraordinárias continuarão valendo. Além disso, ela também coloca que o governo poderá renovar ou prorrogar por mais um ano os contratos de médicos intercambistas do projeto Mais Médicos que haviam vencido seus contratos em 2021. Isso para continuar tendo profissionais aqui à disposição do Brasil.